Bom dia! No vídeo anterior falamos sobre o equilíbrio de um ponto material. Agora falaremos do equilíbrio de um corpo extenso e do momento de uma força. Resolveremos exercícios clássicos do mobile, da escada e o teorema das três forças. E o exercício de empilhamento de livros também. Todo vetor tem um módulo, uma direção e um sentido. Dizemos que a direção é a linha de ação da força F. Usa-se uma perpendicular para medir a distância do ponto O até a linha de ação. O momento da força F com relação ao ponto O reflete a possibilidade da força fazer girar o corpo em torno do ponto. O momento é o produto da força pela distância do ponto O até a linha de ação. Sendo F igual a 5 newtons e D1 igual a 4 metros, então M1 igual a 5 newtons vezes 4 metros, que é 20 newton-metro. Se a força muda de direção, temos uma nova distância D2 igual a 2 metros e M2 igual a 5 newtons vezes 2 metros, que é igual a 10 newton-metro. Quando a força está alinhada com o ponto, a distância até a linha de ação é zero e o momento também é zero. Ou seja, a força F até puxa, mas não consegue girar o corpo. Se a força aplicada sugere que o corpo vai girar no sentido horário, dizemos que o momento é positivo. Caso contrário, dizemos que é negativo, ou vice-versa, se vocês preferirem. É apenas uma questão de convenção. Porém, uma vez que escolher uma convenção, deve mantê-la até o final, senão as contas não sairão corretamente. Se um corpo está em equilíbrio, a soma dos momentos de todas as forças no sentido horário tem que ser igual à soma no sentido anti-horário. Um bloco de 2 kg repousa sobre a barra azul de comprimento 4 metros. A massa da barra é igual a zero e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Existe equilíbrio, portanto, F1 mais F2 igual a 20 newtons. É a nossa equação 1. Em relação ao ponto O, o momento da força-peso é de 20 newtons vezes 2 metros no sentido horário, e o momento da força F2 é F2 vezes 4 metros no sentido anti-horário. Igualando os dois momentos, temos a equação 2. Resolvendo o sistema de equações, temos que F2 igual a 10 newtons e F1 é igual a 10 newtons também. Partindo da configuração do exercício anterior, vamos mover o bloco amarelo e observar o que acontece com as forças F1 e F2. A nossa equação 1 não se altera, mas as forças F1 e F2 se modificam. Quanto mais o bloco se desloca para a direita, mais F2 cresce e F1 diminui. Na nova posição de equilíbrio, calculando os momentos em relação ao ponto O, observamos que F1 não produz momento, pois sua linha de ação passa pelo ponto O. O momento da força P em relação ao ponto O é 20 newtons vezes 3 metros no sentido horário, e o momento da força F2 é F2 vezes 4 metros no sentido anti-horário. Se a barra está em equilíbrio, o momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário, portanto, nossa equação 2 é 20 newtons vezes 3 metros igual a F2 vezes 4 metros. Resolvendo o sistema de equações, temos que F2 igual a 15 newtons e F1 igual a 5 newtons. Vamos montar um mobile. A barra azul tem comprimento de 40 cm, então x mais y é igual a 40. A bolinha azul tenta girar a barra no sentido anti-horário e a bolinha lilás tenta girar a barra no sentido horário. Se a barra está em equilíbrio, calculando o momento em torno do ponto A, temos 3x igual a 5y. Resolvendo o sistema, obtemos que x igual a 25 e y igual a 15. A tração no fio é a soma dos pesos, portanto, é igual a 3 mais 5, que é igual a 8 newtons. A barra amarela mede 60 cm. Para calcular o equilíbrio desta barra, vamos substituir as bolinhas azul e lilás por uma força-peso equivalente, portanto, de 8 newtons. E resolve-se da mesma maneira. W mais Z igual a 60 é a equação 3 e 12W igual a 8Z é a equação 4. Resolvendo-se, temos que W igual a 24 e Z igual a 36. Três forças atuam no equilíbrio de uma escada. A primeira é a força peso, na cor vermelha, aplicada no centro de gravidade da escada. A segunda é a força que atua no topo da escada, a força verde, a força de direção ortogonal, pois a parede não tem atrito. E a terceira é a força azul, a força que atua no pé da escada. Como as linhas de ação da força do peso e da normal passam pelo ponto C, a linha de ação da terceira força também passa pelo ponto C. Este é chamado de o teorema das três forças. O diagrama mostra que a resultante dessas três forças é nula, isto é, a escada está em equilíbrio. A força azul tem uma componente vertical que equilibra a força peso vermelha e uma componente horizontal que equilibra a força verde. Esta componente horizontal é a força de atrito entre a escada e o piso.
O centro de gravidade, também chamado de baricentro, é um ponto onde podemos imaginar concentrada toda a massa do corpo. A força-peso estaria aplicada neste ponto. Se o corpo for suspenso por um ponto O, o ponto amarelo, acima do centro de gravidade, ele se move até que a linha de ação da força-peso fique alinhada com o centro de gravidade. Esta é a posição de equilíbrio estável. Movendo-se o corpo, ele sempre volta para a posição original. Se o ponto O amarelo estiver abaixo do centro de gravidade, dizemos que seu equilíbrio é instável e qualquer perturbação na posição do corpo vai levá-lo a uma posição nova, diferente da posição original. Se o ponto de suspensão coincidir com o centro de gravidade, dizemos que o equilíbrio é indiferente, pois o corpo fica em qualquer posição em que for deixado. Um bloco azul está preso numa base laranja por uma articulação. Não escorrega e a força normal equilibra a força-peso. A inclinação da base é aumentada. Na posição B, o bloco continua em equilíbrio. Quando a linha da força vertical do peso passa fora da base, o corpo tomba por efeito do momento da força-peso com relação ao ponto de articulação. Temos 3 livros com o tamanho de 20 cm cada, formando uma pilha. Vamos mover o livro verde 10 cm para a direita. Este é o limite para que seu centro de gravidade não ultrapasse a borda do livro azul. Usando a simetria, podemos concluir que o novo centro de gravidade do conjunto verde e azul é o ponto vermelho. Deslocando-se este conjunto 5 cm para a direita, podemos perceber que este novo centro de gravidade atinge a borda do livro amarelo. Qualquer deslocamento além destes valores provocará o tombamento dos livros. Uma esfera de raio R está em repouso. A força-peso vermelha puxa a esfera para baixo e a força normal azul, a força de reação da plataforma, empurra a esfera para cima. Aplica-se uma força amarela para forçar a esfera a subir o degrau de altura h. Enquanto a força amarela cresce, a força normal azul diminui até desaparecer. A esfera já não toca na plataforma. Vamos apagá-la. Mas apareceu uma outra força normal na quina do degrau, mantendo o equilíbrio, e a esfera está na iminência de subir o degrau. Nosso objetivo é o cálculo da força F amarela com os dados mostrados. Vamos aplicar o momento das forças em relação ao ponto branco. A distância do peso até o ponto é d, então o momento é P vezes d no sentido anti-horário. A distância de F até o ponto é R menos H, e produz um momento F vezes R menos H no sentido horário. Logo, F igual a P vezes d dividido por R menos H.